meus amigos, vamos hoje dar continuidade na nossa série de vídeos Conceitos Básicos de Direito Previdenciário. Afinal de contas, direito previdenciário trata de direito social. Direito social precisa ser amplamente divulgado. Conhecimento só tem utilidade quando é compartilhado, e vamos juntos aqui compartilhar e fazer crescer o conhecimento sobre direito previdenciário. Hoje, em especial, nós podemos resumir o vídeo de hoje com a seguinte frase: todo tempo de carência é tempo de contribuição, mas nem todo tempo de contribuição é tempo de carência. Entendeu? Se você entendeu, provavelmente você já é um advogado previdenciarista e está pronto para trabalhar. Se você não entendeu ou ainda tem confusão, sente ainda alguma confusão com relação a esses dois conceitos que, embora estejam ligados, são bem diferentes entre si, então esse vídeo é para você. Fica aqui com a gente e vamos direto ao ponto, tá certo? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, reforçando, lei seca, legislação, primeira fonte de direito previdenciário, é lógico, é a lei. Nós podemos trabalhar aqui dois conceitos. Antes de falar aqui do período de carência, que está lá no artigo 24 da Lei 8.213, vamos falar de tempo de contribuição. Tá? Tempo de contribuição é o conceito mais simples. Tempo de contribuição vamos trabalhar o português corretamente, são todas as contribuições válidas, e esse conceito vai ficar para um outro vídeo, mas todas as contribuições válidas que o segurado fez para o INSS é tempo de contribuição. Então, tudo que você pagou, contribuiu, ficou registrado no carnê, na carteira de trabalho, enfim, é tempo de contribuição. Certo? Tempo de contribuição é um conceito simples, tranquilo, não demanda muita complexidade, não tem nem o que explicar para além disso. Tempo de contribuição é a soma de todas as contribuições que o segurado fez. Contribuições válidas, isso é importante, vai ficar para um vídeo futuro. Carência, vamos lá. Carência, você encontra o conceito dela no artigo 24 da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios, tá certo? Bem, o artigo 24 traz uma definição bastante simples. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário, leia-se segurado, faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Bom, deu para entender? Não? Tá confuso? Vamos lá. Vem comigo. Vamos dinamizar a coisa. Pense o seguinte: o INSS é uma seguradora. Tá? Assim como um plano de saúde ou uma seguradora, é assim que você tem que pensar o INSS. Aliás, ele já traz isso no seu nome. Seu nome já conceitua o serviço que ele vai oferecer. O Instituto Nacional do Seguro. O que diferencia o INSS de uma seguradora ou de um plano de saúde é o último S, o social. Mas, a princípio, a ideia é a mesma. Então, princípios contributivos, sem contribuição, sem benefício, regra geral, comporta exceções, mas é o tema de outro vídeo. E, aliás, comenta aqui embaixo, né, que tipo de vídeo você gostaria de ver, se você se interessa por história do direito previdenciário, princípios, conceitos e tudo mais, que a gente traz um vídeo aqui para o YouTube também, tá bom? Voltando, então, pense lá numa seguradora. A seguradora cobre um sinistro. O plano de saúde tem lá o seu plano de cobertura, tá? Os eventos que estão cobertos. No plano de saúde, você não paga hoje e começa a usufruir amanhã. E assim como no plano de saúde, o INSS exige um tempo mínimo de contribuição, tá? Um número mínimo de contribuições, melhor dizendo, para que você tenha direito a acessar algum tipo de serviço ou benefício. É esse o conceito da carência. O número mínimo de contribuições que você precisa fazer para ter acesso a algum benefício. Tá? Então, bem simples, muito similar ao plano de saúde. Fiz o plano de saúde hoje, já posso me internar amanhã? Não. No caso do plano de saúde, aí vai depender, né, da situação,
Exemplo, tem que pagar primeiro 6 meses antes de ter direito a uma determinada internação, enfim, ou algum tratamento um pouco mais complexo. Mesma coisa. Esse é o conceito de carência. O número mínimo de contribuições que o segurado precisa fazer, contribuições, com parênteses, contribuições válidas. Se você não sabe o que são contribuições válidas, fica aqui no canal que vamos ter vídeo sobre as contribuições, tá bom? Então, feitas as contribuições válidas em número mínimo exigido pela lei, o benefício poderá ser concedido, porque a maioria dos benefícios possui mais de um requisito. Bom, então, definido o período de carência, tempo mínimo de contribuição para acessar algum benefício, o artigo 25 tem sentido literal, você não precisa aí ter nenhum conhecimento gigantesco no direito para compreender isso. Compreensão válida. O artigo 24 traz o conceito de carência, o artigo 25 traz aqui o número mínimo de contribuições para acessar algum benefício. Por exemplo, auxílio-doença, que agora se transformou em benefício por incapacidade temporária, 12 contribuições mensais. Então não adianta, se eu não contribuir por pelo menos um ano ao INSS, mesmo que eu tenha alguma doença, eu não terei direito ao auxílio-doença. Agora, benefício por incapacidade. A nomenclatura mudou com a emenda constitucional, tá bom? Então não vamos ler um por um aqui não. O artigo 25 traz a lista de todo o tempo mínimo de contribuições para a contagem de efeito de carência, tá certo? Assim como no plano de saúde, o artigo 26 traz alguns exemplos, uma lista, e aqui é importante, rol taxativo. Se você não sabe o que é rol taxativo, volta para o primeiro ano de direito lá em hermenêutica, tá? Ou seja, o que está listado no artigo 26 é só o que está listado aqui, que está isento de carência, independe de carência a concessão das seguintes prestações. Vamos pegar só a primeira, pensão por morte, só para exemplificar. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se eu fizer uma única contribuição, só uma, contribuição válida, sem atraso, nesse mês agora, de novembro, contribuí em dia, e em dezembro sou acometido aí de alguma fatalidade, sou atropelado, abduzido, sou... Melhor ainda, eu vou embora novamente para QPAX. Eu duvido que alguém entenda essa referência, tá? Fica a dica. Se souber a referência, eu dou uma consulta grátis aqui. Vamos lá. Então, fui embora para QPAX, fui abduzido, não existo mais aqui no planeta Terra, mas eu fiz uma contribuição válida no mês anterior. É o suficiente para que minha filha e minha esposa recebam pensão por morte. Isso é o que diz a lei. Então, a regra é a carência. É necessário cumprir um tempo mínimo de contribuições para que se você acesse algum benefício. A exceção, o artigo 26. Então, por isso, é um rol taxativo, porque nós estamos falando aqui de uma modificação da regra geral do princípio contributivo. É isso mesmo. Tá, então, bom, continuando, então aqui também o artigo 26 é bem simples, independe de carência. Se você já sabe qual é o conceito de carência, basta a leitura do artigo 26 e você já tem a lista dos benefícios e das situações nos quais a carência é isenta. E aqui começa a parte mais importante. Tá? Artigo 27 da Lei 8.213. Já existia esse texto antes da Emenda Constitucional 103. Veja que eu não falo reforma da Previdência, porque aqui, nesse canal, nós vamos ali tratar de alguns temas técnicos, então vamos chamar as coisas pelos seus nomes adequados. Não é reforma da Previdência, é Emenda Constitucional 103. Então, mesmo antes da Emenda 103, já existia esta previsão do artigo 27, e é por isso que eu sempre vou recomendar para vocês
que façam, na medida do possível, os seus estudos de legislação pelo sistema do Planalto, que traz toda a legislação pretérita na sua redação original antes das reformas. Tá? Artigo 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições. 2 pontos. Aquelas referentes ao período a partir da data de filiação ao regime geral da Previdência, no caso de segurados e empregados. Isso quer dizer o quê? Inciso 1, trata de segurados empregados, inclusive os domésticos e avulsos. Então, vamos traduzir, que aqui já começa a ficar um pouquinho complicado, mas não é tão complicado. Vamos lá, traduzindo. O artigo 27 diz o seguinte: se você é empregado, carteira assinada, CTPS, o empregado, o tempo de contribuição, a carência dele, se inicia essa contagem a partir do momento em que ele se filia ao regime da Previdência Social. E aí nós temos, passeando aqui pela Lei 8.213 e também da Lei 8.212, ela é bem clara dizendo que a filiação do empregado registrado se dá no momento do registro, da contratação. Contratou, registrou, está filiado ao regime da Previdência. Ou seja, o empregado não tem dever de recolher INSS, esse dever é do empregador, é ele quem tem que fazer todas as contribuições, e por conta disso, por conta desse dever do empregador, então os empregados registrou a carteira, já está sendo considerado o cômputo da carência. Tá? Se a empresa fez ou não fez o recolhimento previdenciário de forma adequada, isso vai ser um problema do INSS. Agora, atenção aqui, ó, inciso 2. Opa! Para cômputo da efeito de carência, serão consideradas as contribuições realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição, e eu vou ler com ênfase, da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores. Tá? Para o caso aí do segurado contribuinte individual, especial e facultativo. Isso quer dizer o seguinte: quem é empregado, problema do empregador, registrou a carteira, já está computando a carência. Para quem não é empregado, quem é autônomo, quem paga carnê do INSS. Tá? Então, atenção nisso. Pagou carnê do INSS, segurado especial, segurado facultativo, contribuinte individual, advogado, dentista, médico, MEI. O tempo de contribuição só será computado para efeito de carência a partir do momento em que a contribuição é feita sem atraso. Tá? Lembra que a gente comentou ali um tempo? Contribuição válida. Por quê? Porque existem contribuições que são feitas em atraso. Tá? Então, por exemplo, janeiro desse ano tinha que ter feito alguma contribuição, não fiz. Agora, em dezembro, ganhei em alguma loteria, fiz um bolão da Copa do Mundo. Esse vídeo está sendo gravado em 2022, óbvio. E aí, estou com dinheiro sobrando e vou fazer o acerto do mês de janeiro. Então, está atrasado. O INSS vai aceitar. Essa contribuição é válida, ela vai ficar registrada lá no CNIS. Contribuição, janeiro de 2022. Porém, essa contribuição foi feita com atraso. Então eu vou ter um mês a mais de contribuição, mas não vou ter esse mês computado na carência. Então isso quer dizer o seguinte: se eu não fizer a contribuição, se eu não fizer a contribuição em dia, se eu fizer ela com atraso, eu posso ter lá 10 anos de contribuição, que eu fiz um acerto no INSS, eu era dono de uma loja, um pequeno negócio, vendia cachorro-quente, tinha um CNPJ, demorei para fazer recolhimento e fiz o acerto. Paguei 5 anos. Mais água para hidratar a garganta. Fiz o pagamento, então, 5 anos desse acerto. Vai constar no CNIS 5 anos de tempo de contribuição. Mas não vai ter carência. Tá? Por quê? Porque a contribuição foi feita em atraso.
a regra geral da Lei 8.213, essa regra é repetida na Lei 8.212, é repetida no Decreto 3.048 e também na Instrução Normativa 128, que é a instrução vigente no momento em que a gente grava esse vídeo. Então, você pode ter tempo de contribuição que não é computado para carência. Por isso, desde lá do início do vídeo, a gente já deu um spoiler, né? O resumo do vídeo de hoje é, cuidado, todo tempo de carência é tempo de contribuição, mas nem todo tempo de contribuição é tempo de carência. Beleza? O vídeo já ficou comprido, já tem mais de 15 minutos. Então, espero que você tenha compreendido. Se não compreendeu, vem aqui embaixo, comenta, a gente grava um vídeo novo e a gente continua aí divulgando mais conhecimento, porque conhecimento só é útil quando compartilhado. Aquele abraço e até o próximo vídeo.